Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 123, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 4, primeiro livro das Crónicas 5 e 6 e Salmo 26. Segundo livro de Samuel 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebron, desmaiou e todo o povo de Israel ficou consternado. Ele tinha ao seu serviço 2 chefes de bando, um chamado Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. Pois Beerote pertencia também a Benjamim, embora os seus habitantes se tivessem refugiado em Gitaim e residido ali até hoje como forasteiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho paralítico dos 2 pés. Quando tinha 5 anos, chegou de Jezreel a notícia da morte de Saul e Jonatas. Então a sua ama fugiu com ele, e na precipitação da fuga o menino caiu e ficou coxo. Chamava-se Mefibosete. Os filhos de Rimon e Beerote, Recabe e Baaná, partiram no maior calor do dia e foram à casa de Isbosete que estava a dormir a sesta. Entraram na casa como comerciantes carregados de trigo e feriram-no no ventre. Seguidamente Recabe e seu irmão escaparam. Isbosete repousava no seu leito. Feriram-no de morte e cortaram-lhe a cabeça. Tomaram-na depois consigo e caminharam toda a noite pelo caminho de Arabá. E levaram a cabeça de Isbosete a David em Hebron, dizendo ao rei: Eis a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te queria matar. O Senhor concedeu hoje ao meu senhor e rei a vingança sobre Saul e sobre a sua raça. Mas David respondeu a Recabe e ao seu irmão Baaná, filhos de Beerote: Pelo Deus vivo que me salvou de todos os perigos. Ao homem que me veio anunciar a morte de Saul, pensando dar-me uma boa notícia, prendi-o e matei-o em Siclag como retribuição da sua boa notícia. Muito mais ainda agora, homens malvados que mataram um inocente no seu leito dentro da sua casa, não lhes pedirei contas do sangue dele, exterminando-os da superfície da terra. David ordenou aos seus homens que os matassem. Cortaram-lhes as mãos e os pés e penduraram-nos junto do tanque de Hebron. A cabeça de Isbosete foi colocada no túmulo de Abner em Hebron. Primeiro livro das Crónicas 5. Filhos de Ruben, primogênito de Israel. Ele era o mais velho, mas como manchara o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel. E ele não foi inscrito como primogênito. Judá foi, na verdade, o mais poderoso entre seus irmãos e chefe deles. Mas o direito de primogenitura pertenceu a José. Filhos de Ruben, primogênito de Israel. Enoque, Palu, Esron e Carmi. Filhos de Joel. Shemaías, seu filho Gog, e o filho deste, Shimei. Miqueias, seu filho, e o filho deste, Reaías. Baal, seu filho, e o filho deste, Berá, que Tiglat-Falazar, rei da Assíria, levou cativo. Ele era chefe dos descendentes de Ruben. Irmãos de Berá, segundo suas famílias, conforme estão escritas nas suas genealogias. O primeiro, Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz, filho de Shemá, filho de Joel. Belá habitava em Aroer e ia até Nebo e Baal-Meon. Ao oriente ocupava o país até à entrada do deserto que vai até ao Eufrates, porque os seus rebanhos eram numerosos no país de Gileade. No tempo de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram nas suas mãos. Habitaram nas suas tendas em toda a costa oriental de Gileade. Os filhos de Gad habitavam em frente deles no país de Bazan até Salcá. Joel o primeiro, Shafam o segundo, Janá e Shafat em Bazan. Os seus irmãos, segundo as suas casas patriarcais, eram 7. Micael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jacan, Ziá e Heber. Estes são os filhos de Abiail,
filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jeshishai, filho de Jadó, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, era o chefe da sua casa patriarcal. Habitavam em Gileade, em Bazan e nas suas aldeias, até às proximidades das pastagens de Saron. Todos foram recenseados no tempo de Jotam, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben, de Gad e da meia tribo de Manassés eram homens valorosos, que traziam escudo e espada, manejavam o arco e eram aguerridos em número de 44.760 homens aptos para a guerra. Fizeram guerra aos agarrenos em Getur, em Nafis e em Nodab. Foram ajudados contra os agarenos, que lhes foram entregues com todos os seus aliados. Durante o combate, eles invocaram Deus, que os ouviu porque puseram nele a sua confiança. Apoderaram-se dos rebanhos deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Muitos caíram mortos, porque Deus tomara esta guerra por sua conta. Estabeleceram-se no lugar dos vencidos até ao cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés moravam no país, desde Bazan até Baal, Hermon e Senir e o monte Hermon. Eram numerosos. Eis os chefes das suas famílias patriarcais: Efer, Gizi, Eliel, Azariel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, poderosos, célebres, chefes das suas casas patriarcais. Mas foram infiéis ao Deus de seus pais e prostituíram-se, adorando os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. O Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Falazar, rei da Assíria, que levou cativeiros os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés. Deportou-os para Alá, Abor, Ará e Rio de Gozan, onde permaneceram até ao dia de hoje. Filhos de Levi: Gerson, Queat e Merari. Filhos de Queat: Ameram, Gissar, Hebron e Uziel. Filhos de Ameram: Arão, Moisés e Miriam. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Fineias e Fineias gerou Abizua. Abizua gerou Buqui, Buqui gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiot, Meraiot gerou Amarias, Amarias gerou Aitub, Aitub gerou Sadoc, Sadoc gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanan, Joanan gerou Azarias, que exerceu o sacerdócio no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitub, Aitub gerou Sadoc, Sadoc gerou Shalum, Shalum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Josedec. Josedec partiu quando o Senhor, pelas mãos de Nabucodonosor, levou Judá e Jerusalém para o cativeiro. Primeiro livro das Crônicas 6. Filhos de Levi: Gerson, Queat e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Shimei. Filhos de Queat: Ameram, Gissar, Hebron e Uziel. Filhos de Merari: Maali e Mushi. Estas são as famílias de Levi segundo as suas casas patriarcais. De Gerson: Libni, seu filho, Jaat, seu filho, Zimá, seu filho, Joá, seu filho, Idó, seu filho, Zerá, seu filho, Jatrai, seu filho. Filhos de Queat: Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho, Elcaná, seu filho, Abiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taat, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, Saul, seu filho. Filhos de Elcaná: Amassai e Aimote. Filhos de Aimote: Elcaná, seu filho, Sofai, seu filho, Naat, seu filho, Eliabe, seu filho, Jeroam, seu filho, Elcaná, seu filho. Filhos de Samuel: o primogênito Joel e o segundo Abiás. Filhos de Merari: Maali, Libni, seu filho, Shimei, seu filho, Uzá, seu filho, Shimeá, seu filho, Aguiás, seu filho, e Asaías, seu filho. Eis os que David escolheu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a Arca da Aliança foi colocada no seu lugar. Cumpriram as suas funções de cantores diante da morada, a tenda da reunião, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Serviam conforme as regras prescritas.
Eis os que cumpriram este ofício juntamente com os seus filhos. De entre os filhos de Queate, Eman, cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcaná, filho de Jeroam, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Suf, filho de Elcaná, filho de Maat, filho de Amassai, filho de Elcaná, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taat, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Gissar, filho de Queate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf, que estava à sua direita. Asaf, filho de Baraquias, filho de Shimeá, filho de Micael, filho de Basseias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etan, filho de Zimá, filho de Shimei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Além disso, os filhos de Merari, que estavam à sua esquerda. Etan, filho de Cushi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amacias, filho de Ilquias, filho de Amessi, filho de Bani, filho de Shemer, filho de Maali, filho de Mushi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, estavam encarregados de todo o serviço da morada da casa do Senhor. Arão e seus filhos queimavam as oferendas sobre o altar dos holocaustos e o altar dos perfumes. Eles tomavam sobre si todos os serviços do Santo dos Santos e faziam a expiação por Israel, conforme mandara Moisés, servo de Deus. Eis os filhos de Arão: Eleazar, seu filho, Fineias, seu filho, Abisua, seu filho, Buqui, seu filho, Uzi, seu filho, Zeraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aitu, seu filho, Sadoc, seu filho, Aimaas, seu filho. Estabeleceram-se nos territórios das seguintes cidades: aos filhos de Arão, da família dos Queítas, que primeiro foram designados pela sorte, foi dado Hebron e suas redondezas no país de Judá. Mas o território da cidade e suas aldeias foi dado a Caleb, filho de Jefuné. Foi, portanto, dada aos filhos de Arão a cidade de refúgio Hebron, Libná e seus arredores, Jatir, Estemoá e seus arredores, Ilene e seus arredores, Debir e seus arredores, Azan e seus arredores, Bet-Shemesh e seus arredores. Da tribo de Benjamim, Gebá e seus arredores, Alemet e seus arredores, Anatot e seus arredores. O número total de cidades foi de 13, conforme as suas famílias. Os outros filhos de Queate receberam em sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Neftali e da meia tribo de Manassés em Bazan. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, receberam em sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gad e de Zabulão. Os israelitas deram aos levitas estas cidades e as suas pastagens. Da tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim, deram-lhes por sorteio as cidades designadas pelos seus nomes. Quanto às famílias dos filhos de Queate, as cidades em que dominaram eram da tribo de Efraim. Deram-lhes as cidades de refúgio, Siquém e seus arredores, na montanha de Efraim, Gezer e seus arredores, Joquemoam e seus arredores, Betoron e seus arredores, Ailon e seus arredores, Gat-Rimon e seus arredores. Da meia tribo de Manassés deram-lhes Aner e seus arredores, Bileam e seus arredores. Isto foi dado às famílias dos restantes filhos de Queate. Aos filhos de Gerson deram, da meia tribo de Manassés, Golan em Bazan e seus arredores, Astarote e seus arredores. Da tribo de Issacar, Quedes e seus arredores, Debarat e seus arredores, Ramote e seus arredores, Anem e seus arredores. Da tribo de Azer, Machal e seus arredores, Abdon e seus arredores, Ucoc e seus arredores, Reob e seus arredores. Da tribo de Neftali, Quedes na Galileia e seus arredores, Amon e seus arredores, e Kiriataim e seus arredores. Aos outros filhos de Merari foram dadas da tribo de Zabulão, Rimon e seus arredores, Tabor e seus arredores, e do outro lado do Jordão, frente a Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, Besser, no deserto, e seus arredores, Jassá e seus arredores, Quedemote e seus arredores, Mefaat e seus arredores. Da tribo de Gad, Ramote, em Gileade, e seus arredores, Maanaim e seus arredores, Esbon e seus arredores, Jazer e seus arredores.
Salmo 26, de David. Senhor, faz-me justiça, pois tenho vivido com retidão. Em ti, Senhor, confio sem vacilar. Examina-me, Senhor, e põe-me à prova. Purifica-me os rins e o coração. Eu tenho a tua bondade diante dos meus olhos e caminho na tua verdade. Não convivo com homens que adoram ídolos, nem me associo com os traidores. Detesto a reunião dos malfeitores e não tomo assento com os ímpios. Lavo as minhas mãos em sinal de inocência e ando à volta do teu altar, Senhor, para entoar um cântico de ação de graças e narrar todas as tuas maravilhas. Amo, Senhor, a beleza da tua casa e o lugar onde reside a tua glória. Não me juntes com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários. As suas mãos estão cheias de infâmia e a sua direita está cheia de suborno. Eu, porém, caminho na minha retidão. Salva-me e tem compaixão de mim. Os meus pés seguem por caminho reto. Nas assembleias bendirei o Senhor. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Mais 365. Estamos no dia 123, 123, e hoje estás comigo outra vez, Padre Pedro Figueiredo, atualmente ali nas Paróquias dos Olivais e num hospital capelão. Olha, eu queria começar por dizer, este projeto é mesmo incrível, não é? E tem tido muita adesão e estou muito feliz. Eu estava a ouvir, quem começou o Bible in a Year disse que este foi o projeto mais importante que fez na sua vida. E eu acho que isto também pode ser um dos momentos mais importantes da nossa vida, porque arranjámos maneira de conseguirmos ler a Bíblia todos juntos. É incrível. Não sei, milhares de pessoas por Portugal e provavelmente no Brasil também. Língua portuguesa. Bom, é mesmo muito bom. Vamos então mergulhar outra vez na Palavra de Deus e acabámos de ouvir passagens cruciais de Samuel e de Crónicas. Como vocês sabem, enquanto Samuel nos dá os detalhes crus da história, o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, as batalhas, as traições, a humanidade ferida, este homem que o rei David, Samuel fala-nos do rei David, este homem que fracassa, este homem que, apesar de ser um homem de Deus, é violento, etc. O livro das Crónicas, por outro lado, não. Convida-nos a olhar para estes mesmos eventos através da lente, da adoração e da fidelidade ao reino de Deus. Por isso, vamos começar por elevar o nosso coração a Deus e vamos pedir-te, Senhor, que nós sejamos agraciados, que tenhamos bem a compreensão do quão bom é podermos tirar um tempo do nosso dia, estejamos a fazer o que fizermos. Alguém pode estar a lavar a louça, outros podem estar a fazer outra coisa qualquer no seu dia, um intervalo a meio do trabalho para ir dar uma volta a pé. Mas queremos-te agradecer, Senhor, este momento, e ajuda-nos a mergulhar profundamente na Escritura. Então, há uma grande tensão no segundo livro de Samuel, especialmente, não é? Morreu Isbosete. Neste reino dividido, o lado do conflito de Abner, da casa de Israel, do inimigo de David, caiu. E nós podíamos pensar que David, ao ver o seu rival eliminado, celebraria, não é? Fazia uma grande festa. Mas não. O que é que nós vemos? Vemos um homem segundo o coração de Deus. David não quer um reino conquistado, não lhe interessa isso. Através da traição ou do assassinato, as fontes mostram-nos claramente que, tal como David reagiu à morte de Saul, ele reage com justiça também à morte de Isbosete. Ele recorda-nos que os fins não justificam os meios. David confia que, se Deus lhe prometeu o reino, Deus o entregará no tempo certo, no tempo de Deus, sem necessidade de mãos sujas, sem necessidade de sangue inocente. Isto é uma grande lição para a nossa vida. Sou capaz, eu, de respeitar o tempo de Deus. Temos muito a aprender com David, estão a ver? Bom, e o que é que isto nos diz, então? Que muitas vezes na nossa vida sentimos esta tentação de apressar os planos de Deus. Sentimos o desejo de tomar as rédeas, de usar meios humanos, às vezes menos nobres, para alcançar o que julgamos ser o nosso destino. Mas, frequentemente, o Senhor nosso Deus está mais interessado em quem nos tornamos durante a espera, mais do que o nosso destino final. Como é que tu te comportas durante a espera? És capaz de ir confiando em Deus,
Costumamos dizer trust the process, confia no processo. E nós de facto temos confiado no processo, confiando em Deus, ou apressamos as coisas à nossa maneira e fazemos como nós queremos? Pois, esta é a grande pergunta. O coração humano, como ouvimos, é propenso a desviar-se, a procurar o poder pelo poder. Esta é a grande tentação dos nossos políticos hoje. Mas a pergunta para nós é: confiamos na justiça de Deus, mesmo quando o caminho parece bloqueado? Ou estamos prontos a atropelar os outros para chegar onde queremos? Mas isso é coisa que se faça. O que é confiar em Deus? É confiar no processo. Era levantando-lhe as mãos e era dizendo-lhe: Senhor, estou contigo, faço segundo a tua vontade. Então olhem, ao terminarmos esta leitura, olhemos para a nossa própria vida hoje. Onde é que Deus nos está a pedir integridade? Onde é que Ele nos está a pedir para esperar com confiança? Oremos. Pai do céu, agradecemos-te pela tua palavra que ilumina as trevas do nosso coração. Tal como David, dá-nos a graça de procurar apenas a tua vontade. Dá-nos a graça de agir com justiça, mesmo quando o mundo nos oferece atalhos. Quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. Senhor, que o teu reino venha a nós, não pela nossa força, mas pelo teu Espírito. Pedimos-te tudo isto em nome de Jesus, o verdadeiro Rei. O verdadeiro Rei de quem David é uma imagem. Às vezes, isto pedimos. Amém. Estou ansioso para te encontrar aqui amanhã. Até amanhã. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 123, é mesmo grande a descendência dos filhos de Deus, mas é um gosto fazer parte desta família. Um abraço em Cristo, até amanhã.